A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Social distancing, public lockdown, and bans on assemblies. These regulations are being implemented in Germany. Em Portugal, centenas de donos de restaurantes, chefes e outros profissionais do setor hoteleiro reuniram-se no centro de Lisboa para protestar contra as novas medidas de restrição impostas pelo governo para tentar conter um novo surto do vírus. Os protestos contra as novas restrições para combater a pandemia da Covid-19 degeneraram em confrontos entre forças da autoridade e manifestantes em Itália. Londres é contra essas medidas de lockdown, de maior restrição. Pronto, já tem imagem para você aí na tela. Vocês estão vendo que tem até uma barreira de segurança fazendo uma espécie de um escudo em volta dos manifestantes. São protestos anti-lockdown. As pessoas só poderão sair de casa em situações excepcionais, como ir ao mercado, ir ao hospital, estudar e trabalhar em locais onde o home office não pode ser usado. Mas o governo da capital questiona a decisão e vai entrar na justiça contra o lockdown. De acordo com um relatório do banco JP Morgan, o lockdown destruiu milhões de empregos em todo o mundo. A instituição critica as medidas baseadas em artigos científicos falhos por governos assustados. Em consequência, houve colapso econômico sem precedentes. Além disso, mais pessoas morreram por causa da economia fragilizada do que pelo vírus chinês. A gente teve várias manifestações ontem, né, Silvio? Mas a gente procura por aí algumas informações sobre as manifestações contrárias ao lockdown, mas a gente encontra muito pouco, né? Milhares de pessoas se reuniram neste sábado no centro de Londres para protestar contra o confinamento e a possível aplicação de um passaporte sanitário para lutar contra a pandemia. Os manifestantes começaram o protesto no famoso Hyde Park. Os organizadores dos atos afirmaram que as propostas de passaporte de vacinação são opostas à ética médica e aos direitos humanos. O mundo se contorce com os resultados da pandemia. Aparentemente, esse problema poderia ter sido resolvido em 2020. Ninguém esperava, em sã consciência, que a situação iria se prolongar. De fato, medidas controversas foram tomadas por diversos governos, o que levou muitos jornalistas, ativistas e pensadores em geral a questionar o valor da liberdade diante de uma crise, mesmo que seja ela relacionada à saúde pública. Muitos cristãos e religiosos também reagiram às mudanças causadas pela pandemia, pensando em termos de sinais proféticos. Estaria a pandemia diretamente relacionada a alguma profecia da Bíblia? Hoje, vivendo o segundo ano da pandemia, se pode afirmar que todas as dificuldades causadas desde o início não eram nada, apenas serviram para preparar o mundo para um estado ainda pior de coisas.
O presidente católico dos Estados Unidos, Joe Biden, recentemente deu indícios de um novo tipo de lockdown relacionado à crise climática. According to Joe Biden, though, we could get another round of lockdowns. These for a crisis that's every bit as bad as the coronavirus, maybe worse. That crisis, of course, says Joe Biden, is climate change. Seria essa a próxima crise que o mundo enfrentará? Diante dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas, o que tem sido uma pauta recorrente do governo de Biden, as nações se mobilizam para o encontro em novembro. John Kerry foi incumbido pelo governo dos Estados Unidos de convidar oficialmente o Papa Francisco a participar desse encontro. Ao mesmo tempo, em sua encíclica Fratelli Tutti, lançada em outubro de 2020, o Papa escreve sobre vários problemas que o mundo tem enfrentado, desde a crise da migração até as mudanças climáticas, dizendo que a solução estaria na formação de um governo mundial. Quem seria o conselheiro desse governo? Como ele funcionaria? Essas perguntas ficam no ar. Mas é claro que o Vaticano tem trabalhado desde a época de Bento XVI para um projeto político, convidando as nações a refletir sobre esses temas atuais, ao mesmo tempo em que as convoca para se unirem em prol do bem comum. Isso nos leva a refletir sobre o tipo de mundo que está surgindo nos escombros da pandemia. Talvez um mundo mais preocupado com as questões climáticas, um mundo que fala de cooperação, de união dos povos, um mundo onde as barreiras, mesmo as religiosas, parecem prestes a cair em favor de uma nova ordem de coisas. É interessante notar como o Apocalipse antecipou esse estado de coisas que estaríamos vivendo antes da crise final. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É curioso como nesse contexto de Armagedon, a Bíblia descreve poderes satânicos se intensificando na atuação para convidar pessoas a se unirem na sua luta contra Deus. Não se engane, querido amigo ou amiga, estamos vivendo num contexto de preparação para a batalha final. E as pessoas estão sendo convocadas por 2 forças poderosas. Agentes cósmicos estão convocando as pessoas ou para se arregimentarem do lado de Deus ou para se unirem ao próprio Satanás. Sim, é importante notarmos que as forças do bem estão igualmente atuando para convencer e convidar as pessoas para se unirem a Deus e a sua verdade. O Apocalipse 14 descreve a atuação dos poderes celestiais nas seguintes palavras: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 2 convites distintos, 2 poderes antagônicos numa luta que terminará com apenas um dos lados sagrando-se vencedor. A grande pergunta é: em que lado você gostaria de estar quando a batalha terminar? Do lado das forças do mal, que serão flagorosamente derrotadas, ou do lado das forças de Deus? Talvez essa pergunta pareça muito genérica, afinal, nós não tratamos nem mesmo em que consiste esse conflito. Para entendermos melhor esse assunto, basta nos lembrarmos que o conflito começa no céu, quando um anjo de Deus se afasta de seu mestre e começa então a convencer os demais anjos a se unir a ele em sua rebelião. O resultado nós vemos em Apocalipse 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O conflito que nasceu no céu se intensifica nessa terra. É nos momentos finais da história desse mundo que veremos o drama cósmico dividir todos os seres humanos em apenas 2 lados. E dentro dessa batalha final, um assunto vai voltar à pauta: a lealdade a Deus ou ao seu inimigo. De forma ainda mais específica, podemos delinear
essa lealdade como relacionada à lei de Deus. Perceba como no centro de sua mensagem o Apocalipse traz esses assuntos à tona. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O Apocalipse prescreve que a batalha final gira em torno dos mandamentos de Deus. E nós vemos diversas alusões aos mandamentos em Apocalipse 13, Apocalipse 14, de maneira que todo esse contexto que trata da batalha final é rico em mencionar motivos ligados aos 10 mandamentos. Ao mesmo tempo, essa lealdade sentencia as pessoas a um destino final. Isso acontece tanto para o lado dos salvos, como também para assinalar aqueles que estarão contra Deus. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Tanto os servos de Deus como os servos de Satanás serão definitivamente selados. Como no Apocalipse símbolos convivem com eventos literais, precisamos entender essa questão do selamento. O selamento no Apocalipse é claramente um símbolo de que as pessoas tomaram sua decisão e selaram um pacto com um dos poderes cósmicos antagônicos, ou Deus ou Satanás. É interessante que existem grandes agentes atuando no sentido de fazer com que as pessoas assumam um lado ou outro nessa grande batalha. E esses agentes também podem ser identificados. Em Apocalipse 13, nós temos 2 bestas. A primeira besta, que é um poder político e religioso, e a segunda besta, que é um poder político. Vale notar que a segunda besta constrói uma imagem à primeira, fazendo com que ela seja novamente adorada por todos. É nesse contexto de reavivamento do culto à primeira besta que os eventos finais vão sendo desencadeados e acontece uma perseguição ao povo de Deus. Essa primeira besta aparece como tendo uma grande atuação na história, e há várias referências cruzadas entre essa primeira besta e ao poder da ponta pequena que aparece no livro de Daniel. Ambos são poderes que perseguem o povo de Deus, ambos são poderes blasfemos, ambos são poderes que atuam na história por um período equivalente, de maneira que podemos identificá-las como representando a mesma entidade. Em Daniel, a sequência de reinos que nós temos se inicia em Babilônia, segue pela Medo-Pérsia, passa pela Grécia e desemboca em Roma, que depois se divide em reinos menores. Também de Roma surge o poder que vai perseguir os santos do Altíssimo, caracterizado como a ponta pequena. Esse poder, que se tornaria dominante após o final do Império Romano, deveria receber uma ferida de morte, usando a linguagem de Apocalipse 13. Na história, quem corresponde a essas características é a Igreja Romana. Sim, a Igreja Católica exerceu seu poder durante a Idade Média, perseguindo aqueles que considerava como hereges, impondo as suas leis e também propagando falsos ensinamentos. Por isso, ela também corresponde à Grande Babilônia de Apocalipse 18. Mas, se a Igreja Católica é o poder referido em Apocalipse 13 como sendo a primeira besta, o que podemos dizer da segunda besta? Esse é um poder que teria características semelhantes ao do Cordeiro. O Cordeiro representa Jesus Cristo e a religião verdadeira daqueles que seguem a Jesus Cristo, daqueles que se voltaram à Bíblia, pode muito bem representar o mundo protestante com a sua proposta de sola escritura. Foram justamente esses protestantes perseguidos na Europa que migraram para o Novo Mundo a fim de formar um novo Estado no qual não seriam perseguidos. Mas se os Estados Unidos começou como uma nação onde a democracia e a liberdade religiosa seriam 2 pilares fundamentais, logo essa nação trairia os seus princípios, se voltando gradativamente ao catolicismo. Primeiro temos que entender que a ferida de morte
foi dada sobre a primeira besta quando Berthier, general de Napoleão, colocou o Papa em exílio. O Vaticano perdeu suas terras e durante muito tempo o papado não teve sequer influência no mundo. Mas com o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini, em 1929, a Igreja recuperou suas terras e, a partir daí, um lento processo de cura da ferida começou a se instaurar. Sabe-se hoje da aliança de João Paulo II com Ronald Reagan, que acabou sendo determinante para a queda do mundo soviético. Aliás, João Paulo II foi muito bem recebido nos Estados Unidos, reunindo pessoas de todas as religiões. João Paulo II também publicou no ano 2000 uma encíclica que se tornou bastante conhecida, especialmente por aqueles que estudam as profecias. O nome da encíclica era Dies Dominis. E ali o Papa defendia a guarda do domingo. Interessante que a guarda do domingo sempre foi uma marca da Igreja Católica. A própria Igreja assume no seu catecismo ter sido autorizada a mudar os mandamentos. Uma simples comparação dos mandamentos que estão registrados no catecismo com aquilo que a Bíblia fala, nos mostra de fato que significativas mudanças aconteceram na lei de Deus. Portanto, faz muito sentido que o Apocalipse fale de fidelidade a Deus e, em particular, sobre os mandamentos da palavra de Deus, uma vez que nos últimos dias todas essas questões voltariam à tona. Por que o mundo cristão, de forma geral, não reconhece essas coisas? Muitos acreditam que os 10 mandamentos são coisa do passado, mas poderíamos nos perguntar, se os 10 mandamentos foram abolidos, se eles não contam mais como uma obrigação moral para o cristão nos dias de hoje, seria certo matar, adulterar, roubar? Teríamos licença para fazer essas coisas? Evidentemente, os cristãos diriam não. Alguns até acreditam que aspectos dessa lei foram incorporados em outras práticas da vida cristã. Mas vale lembrar que tanto Tiago como o apóstolo João, o apóstolo Paulo, tecem elogios à lei e também, quando observamos o Apocalipse, entendemos a importância do sábado. Afinal, em Apocalipse 1:10, João descreve que a sua visão foi no dia do Senhor. João sabia que havia um dia do Senhor. A expressão que é usada ali, Kuriake Hemera, indica um dia que é propriedade exclusiva do Senhor, que não pertence a ninguém mais. É interessante João destacar isso logo no comecinho do livro de Apocalipse, e depois no centro falar da importância da lei, e mais para frente, no capítulo 14, fazer uma alusão direta ao mandamento do sábado. Afinal, no verso 7, encontramos uma linguagem muito semelhante àquela que é usada por Moisés em Êxodo 20, verso 11. João apresenta, portanto, que o sábado faz parte desse contexto de conflito final em que os humanos têm que decidir a que lado servirão. É curioso lembrar que desde o livro de Ezequiel nós podemos perceber que o tema do selamento serve para poupar àqueles que são fiéis de um juízo iminente. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Outro texto que mostra claramente a relação de um conflito final envolvendo as leis de Deus é o conhecidíssimo texto de Daniel 7:25. Proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E novamente o profeta Ezequiel nos lembra que o sábado é um sinal de Deus de forma especial relacionado com a santificação do povo em comunhão com o seu Deus. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, o sábado é um sinal que identifica o povo de Deus, não só no que diz respeito ao antigo Israel, mas também no contexto final das escolhas que serão feitas, quando todos teremos que decidir de que lado serviremos. O sábado, portanto, requer lealdade ao Criador. Alguns poderiam até dizer,
Mas por que se preocupar tanto com o sábado? Por que pregar sobre esse assunto? Por que falar do sábado? Não é melhor falarmos de Cristo, do seu amor? Por que nos preocuparmos com o sábado se podemos nos preocupar com o Evangelho? Essa é uma falsa escolha. Afinal, o próprio Deus de amor é que nos ordenou observar o sábado. O próprio Jesus se declarou Senhor do sábado. Alguns dizem, eu quero adorar a Deus e não o sábado. Aí nós temos um raciocínio extremamente falho. Afinal, Deus é o objeto da adoração. O sábado é apenas o tempo apropriado para acontecer essa adoração de forma integral. Você pode adorar a Deus todos os dias da semana. Aliás, deve fazê-lo. Mas o sábado é um dia exclusivo para o encontro com o Criador determinado por Ele e não pelo homem. Se a escolha fosse entre Deus e o sábado, não faria o menor sentido que o próprio Deus escolhesse que o homem o adorasse no dia de sábado. Mas será que no mundo do século XXI é possível acreditar num decreto dominical? É possível acreditar que as pessoas perderão a sua liberdade e terão de se submeter a um controle absoluto por parte de um Estado sobre a influência de Roma? Se nós analisarmos os fatos, isso faz mais sentido nos nossos dias do que no longínquo século XIX. Afinal, hoje são as nações que estão indo até o Papa pedindo ajuda moral, pedindo a sua liderança, pedindo o apoio da sua influência. É hoje que as pessoas estão mais assustadas por causa da pandemia, por causa das desordens sociais, por tantos problemas que parecem nunca ser resolvidos. É nesse mundo fora de controle que se busca uma ordem social forte o suficiente para resolver todos os problemas. Também, na atualidade, percebemos uma aliança muito maior entre os Estados Unidos, presididos por um católico, e o Vaticano, com um Papa mais liberal, aberto a conversar, a dialogar e que tem chamado a atenção das pessoas, assim como João Paulo II fez na sua época. Mesmo progressistas, ateus, gente irreligiosa têm mostrado alguma simpatia pelo pontífice Francisco. Vale lembrar que ele é o primeiro Papa jesuíta da história do papado. Também podemos considerar que hoje as tecnologias estão muito mais avançadas, permitindo controlar a vida das pessoas, mesmo porque o advento das redes sociais fez com que as pessoas abrissem mão da sua privacidade por conta própria. Em um mundo em crise, desesperado, castigado por desastres naturais e pelo advento de uma pandemia, faz muito sentido que crises econômicas, morais e humanitárias levem as pessoas a se unirem em torno de um mesmo ideal, o que formaria um cenário perfeito para o decreto dominical. A questão é, você está preparado para isso? Você conhece as Escrituras o suficiente para defender a sua fé em um mundo que está convergindo para a sua batalha final? Permita hoje que o Espírito Santo fale ao seu coração. Permita hoje que ele mude a sua vida e faça com que você encontre paz, obedecendo à lei de Deus e se entregando a Ele sem reservas. Aonde isso levará? Eu não sei. Os resultados imediatos são desconhecidos. Você pode sofrer pressão, oposição, perseguição e toda sorte de dificuldades. Mas ainda que haja uma imprevisibilidade quanto ao presente, a eternidade está assegurada. Deus promete a recompensa para todos aqueles que forem fiéis. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A promessa de Deus vai se cumprir. O mundo está se preparando para a última colheita. Aqueles que forem colhidos estarão salvos nas mãos do Senhor, desfrutando do reino que Ele preparou. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que forem pisados fora da cidade, aqueles que forem exprimidos, receberão um juízo similar ao de Jezabel,
e serão completamente destruídos. Querido amigo, é o momento de se voltar completamente ao Senhor. Querida amiga, é o momento de abrir mão daquilo que você se agarrou até agora e fazer a vontade de Deus. Deus tem um dia de adoração. Deus nos convida para sermos fiéis e fazermos a sua vontade e obedecermos os seus mandamentos, não importa o custo. Que Deus abençoe você.